Olá, boa tarde para você. Sexta-feira, dia 15 de maio de 2015. E no portal Segunda Edição de hoje, você vai ver o medo e a insegurança das pessoas que utilizam o transporte coletivo em São Luís no último episódio da série Retratos da Violência. E o governo garante internet gratuita em terminais e lança aplicativo para consumidor. Os principais destaques da sessão plenária de ontem. E no estúdio, uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco. E mais, no portal cultural de hoje, você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar de bom no final de semana aqui na Ilha de São Luís. Tudo isso agora no portal da Assembleia, a segunda edição, já está no ar. O portal Segunda Edição encerra hoje a série Retratos da Violência. E no último episódio, assaltos a ônibus. Como os usuários do transporte coletivo convivem com a insegurança e o medo. 4h da tarde. Preste atenção no homem de camisa listrada que entra no ônibus normalmente, como um passageiro. Ele paga a passagem e depois anuncia o assalto. Nesta outra imagem, o homem de laranja surpreende o motorista com uma arma de fogo, enquanto o comparsa rouba os passageiros na parte de trás do coletivo. Cenas como esta que acabamos de assistir já se repetiram cerca de 20 vezes só este mês aqui em São Luís. Um dos últimos casos registrados terminou de forma trágica. O assaltante roubou o celular do jovem Rondinelli Ferreira Costa. O garoto não reagiu, mas o assaltante, não satisfeito, atirou no rapaz que morreu no hospital. É a certeza da impunidade, né? No dia seguinte eles vão praticar o mesmo delito, então se torna muito difícil essa situação. Então a recomendação é exatamente essa, né? No caso específico lá, o caso concreto da Coab, não houve reação por parte do estudante, né? Apenas aquele impulso normal que acontece de uma pessoa que, ao ser abordada, ela toma aquele susto, né, e termina fazendo algum movimento brusco, e como é praticado nós suspeitamos que seja um adolescente que tenha praticado esse delito, nesse caso específico, né, ele não tem nenhum tipo de temor em atirar, né? Então ele, se estiver armando, a tendência natural, se a pessoa reagir, é que esses adolescentes eles pratiquem esse tipo de crime. Segundo o superintendente do Sindicato de Empresas de Transporte, abril superou os últimos 19 meses, com 67 assaltos. No total, 225 só este ano, uma média de quase 2 assaltos por dia. As áreas críticas são a Avenida Getúlio Vargas, Itaquibacanga, Trecho Ripazzi e Vila Itamar, na saída de São Luís. Que tem sido visto que eles agora têm procurado os bens dos passageiros e, inclusive, até chegando a tirar a vida de um deles. É uma escalada de violência que, infelizmente, vem acontecendo não só em São Luís, mas outras capitais do Nordeste também têm números elevados de assalto a ônibus, mesmo com a ação forte da Polícia Militar. O motorista de ônibus que preferiu não ser identificado relatou à nossa equipe de reportagem que várias vezes foi assaltado. Além do medo, no momento da ação, fica o trauma. Muito. A gente trabalha sobressaltado, com medo. Toda pessoa que entra, a gente já fica com medo. Muito. A gente só sabe que sai, não sabe se volta. Entendeu? Muito perigoso mesmo. Do motorista para o passageiro, o medo é tão coletivo quanto o ônibus. Quem precisa se deslocar todos os dias usando essa condução já sabe que está à mercê de uma ação criminosa a qualquer momento. De noite você chegar e ser assaltado, você demora desprevenido. Você não tem como reagir. Nesta outra imagem de assalto, o passageiro resolveu reagir. Por sorte, não terminou em tragédia, mas o conselho é que não se deve tomar nenhuma atitude nesses casos, somente depois que é ligando para o 190. O cidadão comum ele não é preparado para esse tipo de situação, né, para lidar com os marginais, né? Então, a recomendação que a gente deixa é para que, no momento, ele reaja a qualquer tipo de situação, seja
assalto, seja uma abordagem com qualquer tipo de armamento, principalmente. E os assistentes sociais realizaram ato público em homenagem aos 80 anos da profissão. A deputada Francisca Primo compareceu ao evento. O ato público na Praça Deodoro é uma das estratégias dos profissionais da assistência social para chamar a atenção da sociedade à valorização da categoria. Em 2015, eles celebram 80 anos da profissão, mas lutam ainda por muitas conquistas, como o piso salarial nacional. A presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Maranhão fala dos desafios. A remuneração que os profissionais de serviço social têm hoje, principalmente no estado do Maranhão. Nós temos hoje profissionais que recebem um salário mínimo, e eu cito a Secretaria Municipal de Assistência Social, que paga um salário mínimo para assistência social. Nós consideramos que esse valor é um valor indigno para uma categoria que se qualifica, que é uma especialidade do trabalho e que deveriam ser reconhecidos. E eu acredito no reconhecimento, o reconhecimento vem através da remuneração desses profissionais. A deputada Francisca Primo é uma das defensoras das causas dos assistentes sociais e diz que é preciso uma soma de esforços para que haja a valorização profissional. Esse piso precisa ser aprovado na Câmara Federal. E hoje, assim, nós sabemos que a assistência social está inserida em várias estações de trabalho no nosso estado. E é muito precisa, a profissão está sendo valorizada no termo de trabalho, ela está abrindo mais espaço para a profissão. Mas quanto isso, o salário não está sendo valorizado. Então, eu acho que isso é que nós devemos lutar, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal, solicitar de nossos deputados federais que também votem essa lei lá na Câmara Federal para ajudar a nossa assistência social aqui no estado do Maranhão. No Maranhão são cerca de 3.800 profissionais. No entanto, o investimento do empresariado em ação social é mínimo. Assim, sempre cabe ao poder público promover assistência social. E, neste sentido, nem sempre há concurso público. Isso favorece distorções salariais. Além da desvalorização profissional, a categoria luta ainda contra preconceitos. Um deles é que a assistência social é uma profissão de mulheres. O Nixon, que atualmente trabalha na FUNAC, lembra que nos tempos de faculdade eram apenas 2 homens na turma. No tempo que me formei eram apenas 2 na minha turma, a exemplo disso, mas tem avançado, outras pessoas têm tomado a consciência, a necessidade, a importância da profissão e tem vindo somar também pessoas também do sexo masculino, né? Então isso é importante para a profissão, né? Que possam romper esse preconceito mais por parte também da sociedade. Os assistentes sociais reivindicam ainda a inserção de profissionais nas escolas públicas e a nomeação dos aprovados em concursos do Tribunal de Justiça do Maranhão, Ministério Público, INSS e IFMA. E a regularização de bares e restaurantes da Avenida Litorânea e os investimentos no setor agropecuário foram 2 dos destaques da última sessão plenária da semana. Os serviços de telefonia e saúde pública nos municípios maranhenses também foram discutidos entre os deputados. O deputado Júlio Verde voltou a falar sobre a regularização dos bares na Avenida Litorânea. O deputado Cabo Campos destacou visita ao INCRA e lembrou do dia 13 de maio e do fim da escravidão. Já o deputado Rafael Leitor observou a iniciativa do governo do estado na descentralização do sistema de saúde. É a política como tem que ser feita. E ainda mais, o compromisso e o reforço da descentralização dos serviços de saúde. É uma vitória, e aqui alguns dias atrás eu falei com relação à regulação que está sendo descentralizada nas regiões de saúde do estado do Maranhão, região de Caxias, região de Timó, região de São João dos Patos, para que possa o cidadão ser atendido com mais dignidade, com mais celeridade e com mais prontidão. O deputado Fábio Braga fez pronunciamento sobre a importância da agropecuária no desenvolvimento do estado. O deputado Vinícius Louro destacou problemas de telefonia móvel na cidade de Lagoa Grande. E a deputada Andréa Murá fez críticas ao governo do estado. Nós estamos diante de um caso, deputado Adriano, aqui no Maranhão, completamente dos tempos da ditadura, onde o governador, ele acha que ele pode
literalmente mandar em tudo e em todos. Ele não consegue fazer um governo de paz, de tranquilidade, sem perseguição, sem se importar com seus adversários políticos e procurar trabalhar. O deputado Otelino Neto rebateu as críticas da colega de parlamento. Se é uma previsão constitucional, não se pode falar em calar a imprensa, não se pode falar em ditadura. Até porque, deputada Andréia, quando se fala em ditadura, não se pode ligar ao governador Flávio Dino. Quem tem ligações servis com a ditadura é o grupo a qual a Vossa Excelência pertence. O deputado Souza Neto denunciou que o Estado deixou de encaminhar à Receita Federal informações sobre contribuição de servidores. O secretário do governador Flávio Dino disse que com a mudança de equipe nas secretarias, o Estado deixou de informar a Receita Federal quem estaria autorizado a fornecer essas informações. Ou seja, agora os pobres servidores que sonhavam com receber aquele dinheirinho da restituição caíram na malha fina. Vão ter que se explicar para a Receita Federal porque disseram que receberam renda do Estado se o próprio Estado não disse. O deputado Adriano Sarney fez um longo discurso e disse que o mandato dele está para defender o povo e não o governo passado. E ontem o presidente da Assembleia Legislativa recebeu a visita de diretores da Companhia Vale do Rio Doce. Na oportunidade foram debatidas questões econômicas e projetos da Vale para o Maranhão. A Companhia Vale do Rio Doce esteve na Assembleia Legislativa para uma visita de cortesia, ocasião em que apresentou as inovações da companhia para o Maranhão ao presidente da Casa, Humberto Coutinho, aos deputados Rogério Cafeteira, líder do governo, Vinícius Louro, Fábio Braga, Carlos Ferencio e também os diretores institucional da Assembleia, Rubens Pereira, e de comunicação, Carlos Alberto. A Vale convidou os parlamentares para conhecer as novas instalações da companhia no Maranhão e o seu novo trem de passageiros, tão moderno quanto os da Europa. Olha, nós estamos com um volume muito bom de investimento, já em andamento. Nós já fizemos o pier novo, que hoje com capacidade para receber navios de 400 mil toneladas. Esse pier já nos dá uma condição de fazer o carregamento desses navios em no máximo 2 dias. Nós estamos com obra de duplicação na ferrovia. Estamos ampliando lá as minas em Carajás, por isso o motivo dessa duplicação. Estamos agora lançando um novo trem de passageiros, também para atender a comunidade. Muita tecnologia para treinamento dos empregados e capacitação. A crise global, os problemas enfrentados pela companhia e o desenvolvimento do Estado também foram discutidos durante a visita. Eu vi a importância da Vale em todos os aspectos, a evolução da Vale, o modo como trabalha, a quantidade de mineiros que está produzindo, os impostos que para Maranhão, com os deputados para conhecer todo o seu complexo, não só com o porto aqui, com os piers que ele tem, com toda a linha, a duplicação da linha de São Luís dos Carajás, conhecer a minha lá no Pará. Foi uma visita muito boa, discutiu um assunto interessante, o trabalho social que ele faz em todos os 3 municípios. A Vale é indiscutível a importância dela para a nossa economia. Então é importante que a gente tenha a maturidade para abrir um diálogo amplo, para que a Vale coloque suas posições, coloque o que ela já faz hoje de compensação e a gente chegue num denominador comum. E vejam no próximo bloco os detalhes do primeiro encontro para cuidadores e familiares de pessoas com Alzheimer, realizado ontem na Assembleia, e uma entrevista ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco. A gente volta daqui a pouco. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. Existem muitas causas para uma grande crise.
Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas. E você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa. Você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades. Não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. Já estamos de volta e a transição das OSs e as OICIPs, responsáveis pela gestão das unidades hospitalares do Estado, o aumento do número de casos de dengue e as famosas viroses, que tanto afetam a nossa população, são alguns dos temas da nossa conversa de hoje com o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco. Olá, boa tarde, secretário. Boa tarde. Falando sobre essas transições, qual que é a importância dessas transições do ponto de vista administrativo? Na realidade, o que nós estamos fazendo no Maranhão é uma coisa relativamente inovadora. Nós tínhamos alguns institutos que cuidavam das nossas unidades de saúde, mas a escolha desses institutos era feita de maneira muito direcionada, muito subjetiva. O secretário, o gestor, escolhia com quem ele queria selecionar para fazer essa gestão. De maneira inovadora, nós fizemos agora o contrário. Nós abrimos um processo concorrencial, uma licitação pública, nos moldes republicanos, como deve ser as boas democracias, e nós abrimos um edital universal para que qualquer instituto de qualquer lugar do Brasil pudesse concorrer. De fato, isso aconteceu, e nós, de 3 institutos apenas que nós tínhamos, cuidando das nossas 42 unidades, nós agora estamos com 5, e mais uma 6ª, que é um instituto criado pela própria secretaria, que é a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, que também vai entrar nesse processo de gestão das unidades, até mesmo para regular esse processo. E a importância está em 2 aspectos. Primeiro, que agora isso é público, isto é, nós estamos fazendo uma concorrência pública, então qualquer um do Brasil pode concorrer. E segundo, que com isso você economiza muito. Por que você economiza? Porque ao fazer um edital, você vai atrás, você, digamos assim, busca alguns critérios importantes do ponto de vista da gestão pública, que é a racionalidade do gasto. Porque aí você bota o preço que você acha que é um preço, digamos assim, razoável, e os institutos têm que se adequar a esse preço. Enquanto que quando eu indico, eu negocio o preço. E quando eu coloco no edital público, eu não negocio. Eu estabeleço, eu predetermino o preço. Agora, do ponto de vista para a população, qual a importância dessa troca? Duas coisas são importantes aí. O primeiro, e talvez o mais importante, seja que ao fazer esse concurso, nós estamos economizando, para você ter uma ideia, e para que a população compreenda, tenha ideia disso, nós vamos economizar a partir de junho algo em torno de 10 a 12 milhões de reais por mês. Por quê? Porque todos os contratos vão ter que ser revistos. E aí nós vamos ter que trazer esses contratos com valor de mercado. E quando a gente fala valor de mercado, por que antes não era valor de mercado? Não, porque antes isso era escondido. Antes o secretário determinava quem ia contratar, então não era publicado esses valores. Agora esses valores estão sendo publicados, inclusive no edital, ou seja, pré-determinados. Esse é um ponto importante. E por que essa economia é importante? Porque nós temos 7 hospitais para inaugurar nos próximos 24 meses. E esses hospitais, eles têm um custo. E ao racionalizar o gasto que eu estou fazendo hoje com os hospitais que já estão rodando, abertos, eu vou agilizar a inauguração desses hospitais que ainda tenho por abrir.
Ok. Agora vamos falar sobre essa questão da virose, né? Em todo o país está tendo, não sei se a gente pode chamar de surto, né? Mas aqui no Maranhão, como é que a Secretaria tem trabalhado contra essa questão? Bem, em primeiro lugar, você usou a expressão certa, é um surto, né, porque ele é sazonal, mas ontem mesmo o ministro da Saúde, que esteve conosco aqui no Maranhão na quarta-feira, fizemos o lançamento de uma campanha importante, que foi a campanha de vacinação dos povos indígenas, ele esteve aqui conosco com o governador Flávio Dino, na cidade de Imperatriz e Montes Altos, na quarta-feira. Ontem ele admitiu, reconheceu de público que nós estamos diante de uma epidemia de dengue, porque a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece cortes de prevalência para que você diga se você está num surto, numa epidemia, e no caso da dengue nós estamos numa situação de epidemia. Bem, agora com relação à sua pergunta, além da dengue, nós estamos tendo surtos de outras viroses que, infelizmente ou felizmente, são transmitidas pelo mesmo mosquito da dengue. Né? Essas viroses têm a dengue, que nós estamos conversando sobre ela, tem ainda a chikungunya e tem ainda o Zika vírus, que também é uma virose, que tem um quadro clínico muito parecido com a dengue e que também o tratamento é muito semelhante e que são transmitidas pelo mesmo vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, que nós temos aqui em São Luís e nas capitais brasileiras em abundância. No entanto, posso já lhe adiantar que aqui no Maranhão nós não tivemos ainda nenhum caso confirmado de Zika vírus. Mas é possível que já tenhamos tido, mas não foi confirmado. E aí a gente tem que ficar monitorando isso, né? Agora, uma coisa muito importante com relação a essas viroses é o que fazer diante de uma suspeita de virose. Quer dizer, isso é uma informação que a população tem que ter, né? E aí a gente vai aqui, de maneira bem direcionada, falar para o seu telespectador que duas coisas são fundamentais quando você acha ou suspeita que tem uma virose. Primeiro é se hidratar. Então, a hidratação ela é fundamental. Se você bebe 1 litro de água por dia, você tem que passar a beber 2,5. A gente fala sempre que a hidratação deve ser acima de 100%, né? O dobro. Você tem que dobrar e ainda botar mais alguma coisa. E essa hidratação você tem como monitorar se ela está sendo bem feita ou não. Isto é, a urina da gente tem que ser clara e abundante. Por que a urina é um bom padrão para avaliar a hidratação? Porque quanto mais eu bebo, mais eu tenho que urinar, né? E aí, se a urina fica clara e abundante, isso significa que eu estou me hidratando bem. E o segundo fato é a medicação. Você está com dor de cabeça, está com febre, tem que tomar um paracetamol ou uma dipirona para inibir esses sintomas. O senhor deu dicas aí, né, de como, enfim, tratar essa doença. Agora é preciso também trabalhar na prevenção, né? Prevenção é muito importante, que é, enfim, quais são esses atitudes? As medidas de prevenção, tanto para a dengue, como para o chikungunya, como para o Zika vírus, é aquilo que a gente já sabe, que a gente já aprendeu em relação à dengue, porque a prevenção, o foco é o mesmo, que é o mosquito. Então, não deixar acumular água parada em casa, virar as garrafas de cabeça para baixo. Eu quero lembrar a população que uma casca de ovo quebrada, que acumula água dentro dela, já é motivo para o criador do mosquito Aedes aegypti. Já é possível que ali se forme um criador. Então, qualquer volume de água parada já é um problema. Então, nós temos que estar o tempo todo olhando isso na nossa casa, no entorno da casa, no quintal, na varanda, no terraço, para inibir a multiplicação dos vetores, que é o mosquito Aedes aegypti. Preciso ficar bem atento, né? Dr. Marcos Pacheco, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e mando aqui um grande abraço a todos os seus telespectadores. Obrigada. E você pode rever a entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco, assim como todo o conteúdo do jornal aqui no nosso site da Assembleia, al.ma.leg.br. E no portal você acompanha ainda a cobertura completa de tudo que acontece no Legislativo. O Fórum reúne lideranças de comunidades terapêuticas que trabalham no acolhimento e tratamento de dependentes químicos. O Fórum reuniu mais de 30 lideranças de comunidades terapêuticas da capital e do interior do estado, profissionais que trabalham no acolhimento e tratamento de dependentes químicos por meio de atividades espirituais, laborterapia e disciplina. As comunidades terapêuticas se reuniram para discutir leis e para discutir também melhorias de suas estruturas físicas e do oferecimento de qualidade em tratamento para os dependentes químicos. Esse resultado vai gerar qualidade de vida não só para os dependentes químicos, como também para as mães,
para as famílias maranhenses. De acordo com os organizadores do encontro, existem cerca de 50 comunidades terapêuticas espalhadas pelo Maranhão, mas apenas 3 recebem apoio financeiro do governo federal por meio de convênio com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. As comunidades terapêuticas querem que o governo estadual aprove o projeto de lei Bolsa Acolhimento. O projeto defende que pelo menos 50% dos gastos com a internação de dependentes químicos passe a ser custeado pelo poder público. A ideia desse projeto é um anseio das comunidades terapêuticas com relação às condições financeiras de subsídio para o tratamento dessas pessoas. Nós sabemos que as comunidades terapêuticas é formada por entidades. E o que é entidade? Entidade é a pessoa que resolveu ajudar outras pessoas. E isso é muito difícil, né? Manter uma comunidade terapêutica é muito difícil, porque o usuário ele chega muito debilitado. O fórum também contou com a presença do deputado estadual Cabo Campos, líder da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. O parlamentar destacou a relevância do trabalho das comunidades terapêuticas e a importância da aprovação do projeto de lei. A solução para a problemática de 92% da incidência de overdose no estado. O problema das drogas tornou-se um problema de saúde, de educação e de segurança. É preciso, necessário, que o Poder Executivo olhe com carinho para esses homens, porque já tem dado muito para o Estado. A cada ano que é recolhido do problema das drogas lícitas e ilícitas, é um novo problema do Estado. Para agosto deste ano, está prevista a realização de um novo fórum e de uma audiência pública das comunidades terapêuticas que devem voltar a discutir a temática com os poderes executivo e legislativo do Estado. Onde nós iremos nos reunir para formar a diretoria do fórum. Desta diretoria, no dia 7, nós estaremos fazendo a audiência pública. Iremos convidar o governador Flávio Dino para estar aqui conosco, para estarmos apresentando e agradecendo, esperamos nós, agradecendo pela lei do Bolsa Acolhimento. E foi realizado ontem, aqui na Assembleia, o primeiro encontro para cuidadores e familiares de pessoas com Alzheimer. A deputada Graça Paz participou do evento. A Ana conhece bem de perto a realidade de conviver com uma pessoa querida que tem Alzheimer. A mãe dela apresentou os primeiros sintomas há 7 anos e atualmente perdeu a mobilidade e a fala está comprometida. Ela mesmo, no começo, achava que estava esquecendo muitas coisas. E chamou a gente e disse que queria ir no médico para ver esse esquecimento que ela estava. Aí foi que a médica pediu um mapeamento. Ela foi no geriatra mesmo e detectou algumas coisas pequenas, não muito. Achava até que era um exagero dela, né? No começo a gente nunca acha que é uma coisa séria, né? Assim, com exemplos e troca de experiências, que foi realizado o primeiro encontro para cuidadores e familiares de pessoas com Alzheimer aqui na Assembleia Legislativa. A deputada Graça Paz é uma das defensoras da causa no Parlamento Estadual e apresentou um projeto de lei para instituir o Dia Estadual do Alzheimer. Dia 14 de maio será instituído o Dia Estadual do Alzheimer. Né? Ontem mesmo dei entrada a esse projeto de lei, com certeza vai ser votado por unanimidade, até porque eu tenho ido à tribuna, tenho conversado com os deputados, tenho pedido à imprensa que divulguem, porque é um assunto muito importante que está afetando a cada dia mais os nossos familiares. Um dos problemas do Alzheimer é a falta de informação. É que os sintomas são, às vezes, no início da doença, sutis e muitas pessoas desconhecem. Agora, a preocupação aumenta na medida que aumenta também a população de idosos no país. Hoje, segundo a estimativa do IBGE, cerca de 7% da população brasileira tem Alzheimer. Traduzindo em números, isso significa cerca de 1 milhão de brasileiros. E a doença, quando se abate sobre uma pessoa, como o caso da mãe da Ana, deixa o restante da família nocauteada. Esta psicóloga é a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer no Maranhão. Ela diz que, no início, a relação das pessoas com a doença é muito complicada. Muitas pessoas chegam na Abras desinformadas, não sabendo lidar com a doença, desestruturadas, desorientadas. Então, um dos objetivos da Abras é levar essa informação e fazer esse acolhimento para essas pessoas, essas famílias que nos procuram.
Esta geriatra me conta que a doença tem várias fases e é preciso estar bem atento para identificar os sintomas. O principal sintoma é o esquecimento, mas o esquecimento ele nunca vem isolado, né? Associado ao esquecimento a gente tem perdas em linguagem, perdas de habilidades motoras, tem perda da capacidade de se autocuidar e isso tudo repercutindo no dia a dia, né? Então assim, não é aquela perda leve, é uma perda mais marcante que leva a uma alteração funcional. E no próximo bloco, o governo garante internet gratuita em terminais e lança aplicativo para consumidores. E tem mais, os destaques de tudo de bom que rola no final de semana aqui no nosso Portal Cultural. É já já. Parece não ouvir quando você fala meu nome. Se não gosto de colo. Fiz todo o verão para começar a falar e pareço desconectar do mundo? Pode ser que seja autista. É melhor contar para o médico. Quanto mais cedo começar a fazer terapia, melhor será para a minha qualidade de vida. A TV Assembleia abraça esta causa. Anúncios incomodam. Mas existem doenças muito mais importantes para você se preocupar. Como as de hanseníase, elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou tudo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns e condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. E agora eu tenho uma boa notícia para os maranhenses. O governo anunciou internet gratuita nos terminais de integração e o lançamento de um aplicativo para smartphones que facilitará denúncias de abuso contra o consumidor. Foram assinados termos de ajustamento de conduta entre o governo do estado e operadoras de telefonia Vivo e Claro, que vão garantir acessos gratuitos Wi-Fi aos usuários dos terminais de integração do São Cristóvão e da Coama. O objetivo dos termos é reverter danos provocados aos usuários, aumentando a inclusão digital no Maranhão. Nós mudamos um perfil de TAC. O TAC hoje visa a melhoria do serviço. Nós estabelecemos metas de melhoria e expansão do serviço de curto, médio e longo prazo e também vamos disponibilizar, através desse acordo com as operadoras, em 2 terminais de integração, a liberação de Wi-Fi. O consumidor terá acesso à internet de forma gratuita, sem pagar nada, por 40 minutos. Esse benefício só foi possível através das reclamações que os consumidores fizeram para que fosse subsidiada as nossas ações civis públicas. 80 novas torres para expansão dos serviços de operadoras vão ser instaladas em todo o Maranhão. O trabalho para garantir os direitos do consumidor vem sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público do Estado. Facilita, inclusive, o trabalho da promotoria, porque enquanto o PROCON faz esse atendimento individual, no mar das vezes, o trabalho da promotoria é coletivo. Então, isso nos permite termos mais tempo para cuidar desse tratamento coletivo que os problemas exigem. O governo do Estado também lançou o novo portal do PROCON e um aplicativo que vai agilizar e facilitar o atendimento aos consumidores. Instrumento que permite ao consumidor ser cada vez mais o melhor, maior e principal fiscal das relações de consumo. O consumidor, ele através do aplicativo poderá formalizar as suas denúncias em qualquer hora do dia ou da noite e essas denúncias chegarão até o PROCON e o consumidor poderá também, através do aplicativo, acompanhar o andamento desse processo. Internet de graça é bom mesmo, né? Agora, como você já sabe, hoje é sexta-feira, dia do nosso já tradicional Portal Cultural. A festa do Divino Espírito Santo, a exposição Inquietações e um bate-papo bem descontraído da repórter Elda Borges com a cantora Luciana Simões. São alguns dos destaques do programa de hoje.
E o Portal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Boa tarde, mais um Portal Cultural no ar. Para começar, quero agradecer o comando da minha amiga Elba Borges do Portal Cultural Passado, todo apresentado no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Ficou lindo. Essa parceria, Elba, é de sucesso e pode deixar que você vá assumir esse posto mais vezes. E se você não viu o Portal Cultural com a Elba lá no museu ou quer ver tudo que é produzido por nós, é só clicar no site da Assembleia Legislativa do Maranhão, www.al.ma.leg.br, ou no nosso canal no YouTube, Portal Cultural. Quer falar com a gente, mandar ideias, sugestões, comentários? Só enviar um e-mail para portalculturalslz@gmail.com. Se liga só no que vai rolar no Portal Cultural de hoje. No Maranhão, uma tradição é a festa do Divino Espírito Santo, realizada desde o século XVIII por colonos açorianos portugueses que vieram para cá. O Divino conserva à risca ritos do período colonial, mobilizando centenas de pessoas em todo o estado, especialmente em Alcântara. O Portal Cultural acompanhou o início da festa do Divino em São Luís, que aconteceu na casa de Nagô, que fica no bairro da Madre Deus, em São Luís. A repórter Adria Rodrigues foi lá. Roda aí. Riquezas são vividas intensamente durante a festa do Divino do Espírito Santo, uma das manifestações culturais mais famosas do estado. E esta semana começa a temporada da festa. O folclorista Sebastião Cardoso explica que o levantamento do mastro representa o início do festejo. Temos essa tradição, que é o batizado do mastro, e o levantamento do mastro, que é um momento muito forte, que é o marco do início da festa, onde a bandeira do Divino, que está no topo do mastro, é levantada, mostrando que a festa começou. O simbolismo é feito em uma festa na casa de Nagô. Seu Guido Reinaldo participa há mais de 40 anos da manifestação cultural e o trabalho dele é árduo, cavar o local onde vai ser erguido o mastro. Obrigação, porque eu já me trouxeram para cá, muda esse espelho todinho. Aí eu fiquei, isso aí não é conversa, isso não é para quem quer, isso é para a missão. A festa acontece em frente à tribuna, no salão que representa o Palácio Real, especialmente decorado. Durante o período, são feitas várias etapas, formando um conjunto de simbologias que completam o ritual religioso que dura até 15 dias. Uma tradição de Portugal, desde a Idade Média, que foi uma promessa da rainha de Portugal, Santa Isabel, e desde essa época segue as promessas e a tradição da festa do Divino desde Portugal, que veio para o Brasil. Tem várias irmandades que organizavam e ainda organizam, aqui no Maranhão também, e nas casas de culto afro também, o Divino Espírito Santo é louvado pelo sincretismo, e também festa em louvor aos orixás, aos voduns que regem as casas. A festa do Divino em Alcântara e em todo o Maranhão começou no dia 13 de maio e vai até o dia 25 desse mês. O ápice do Divino é o levantamento do mastro, que
que acontece sempre durante o domingo de Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa. Inquietações, sentimentos e um meio de extravasá-los em obras de arte. É o que faz Mano Alencar, artista plástico cearense. Sua exposição, chamada de Inquietações, está na Galeria Trapiche, em São Luís, e a repórter Milena Dutra foi lá conferir para o Portal Cultural. Roda aí. São 24 obras em acrílico sobre tela, retratando toda a expressividade do artista plástico. Mano Alencar é cearense e já apresentou seu trabalho em países como França, Estados Unidos e Portugal. A exposição Inquietações está em cartaz pela primeira vez aqui em São Luís. A exposição é desse nome porque, segundo o artista, ele quer expressar sentimentos como a emoção, as paixões e as inquietudes do dia a dia. E para isso ele utilizou um colorido todo especial. Não é à toa que Mano Alencar também é conhecido como poeta das cores. Ele falou que ele vai contando esses tons, camadas por camadas, até chegar ao verdadeiro olhar dele, entendeu? Que depois ele disse que não é mais olhar dele, já faz assim, que ele vai falar mesmo na sua pública. Esta tela com tons alaranjados, quentes, tem o título Aqui Está Fazendo Calor. E as outras também mexem com os sentimentos de quem veio apreciar o talento do artista plástico. Gostei muito, é uma exposição que os quadros têm cores diferentes, chama muita atenção pelas cores, pelos traços, é bem abstrato, assim, acho que era isso mesmo que ele queria colocar, vida no quadro dele. Belíssimo, gostei muito, o traço das cores me chamou muita atenção. A exposição Inquietações fica em cartaz até o dia 22 de maio na Galeria Trapiche, no Centro Histórico de São Luís. A galeria, todo mês, tem pauta, tem eventos, e está aberta pela manhã, pela tarde, a gente convida o público para visitá-lo. Ritmo que marcou gerações inteiras. Romantismo, sensualidade. É o bolero, que aos poucos tem sido resgatado por uma das maiores expressões da música instrumental brasileira, o saxofonista maranhense Josué Soeiro. A repórter Tiziana Chuvas conversou com ele. Roda aí. Josué Soeiro, natural de São Luís, já gravou 100 CDs. Levou o bolero ao Brasil inteiro quando realizou apresentações de norte a sul. O talento vem do pai, que foi maestro da banda de música da Polícia Militar, influência que recebeu desde cedo. Começou aos 16 anos e sempre tocou com a alma e com a elegância de poucos. Essa paixão começou de casa, com meu pai. Meu pai é músico, um grande maestro, o maestro Zé Quita, ele é conhecido, né? E aos 16 anos eu comecei, dei o primeiro pontapé para eu aprender a música com ele, e vim, lancei os meus CDs, até hoje nós estamos aí na praça, né? Tocando os bailes e festas temáticas. O amor pelo bolero levou Josué a ficar por aqui, realizando apresentações para o público de São Luís no projeto Clube do Bolero, que acontece na primeira sexta-feira de cada mês. Um resgate aos bailes dançantes de antigamente. O bolero é um ritmo que nasceu na Espanha e ganhou influências quentes como os ritmos do Caribe. É uma dança envolvente que mistura romantismo e cultura. E onde tem cultura, tem Portal Cultural. O ritmo é um convite à dança e ainda reina nas academias de São Luís. Para quem pensa que atrai apenas os mais experientes, é cada vez mais procurada pelo público jovem. Aqui é na base do improviso. Ela, professora, e Marcos, aluno recente, é dedicado e se envolve com os passos lentos e tradicionais a cada aula. Eu sempre tive vontade de aprender dança de salão, né? E com esse projeto novo do Clube do Bolero, deu mais assim uma vontade a mais de aprender. Então eu procurei a Academia Sônia, né, que é especialista nesse tipo de dança de salão, e vim aprender com a professora Gisele, que é uma excelente professora, e estou tentando aqui. O bolero define como cultura e
do romantismo. O bolero é romantismo. E o Clube do Bolero, ele veio para resgatar esse romantismo dos bailes antigos. Só que com uma roupagem nova, porque agora nós temos também os mais jovens que estão buscando esse ritmo. O que afirma o seu sangue latino e amadurece a sua sonoridade é a banda Criolina, que lança seu EP e clipe no próximo dia 21. Para falar sobre o lançamento, minha amiga Elba Borges recebeu Luciana Simões, no Portal Cultura da Manhã. Roda aí. Nós vamos conversar com a Luciana Simões, que está lançando, junto com a Aline Muniz, claro, está lançando no próximo dia 21 o EP latino-americano. Vamos primeiro explicar para as pessoas o que é exatamente o EP. A gente está acostumado com CD, com DVD, agora o que é exatamente o EP? O EP é um CD com poucas faixas, né? A gente, na verdade, vai lançar 4 faixas, que seria o quê? Uma prévia do CD. Uma prévia do CD, é isso. Mas a gente vai apresentar ele de uma forma digital e física, porque a gente vai fazer um lançamento nacional através da Sony Music, que a gente tem um contrato com a Sony, e vamos lançar ele físico também, ou seja, a gente vai pensar ele na próxima quinta-feira, a gente distribui no dia do lançamento. E o que tem de novo no latino-americano, Luciana? Olha, o latino-americano, essa é o nome de uma música, né, que compõe esse EP. E ele é uma parceria, fruto de uma parceria nossa com um artista daqui também, o compositor Bruno Batista. Adoro. A gente passou um tempo em São Paulo, né, e nos conhecemos, assim, já se conhecia daqui, mas a gente é compositor de mão cheia, maravilhoso. E a gente se afiniza muito. E lá em São Paulo a gente ficou compondo bastante. Nesse nosso CD vão aparecer outras composições, que a gente vai lançar o CD mesmo, do Criolina, em agosto. Essa é a prévia, mas na verdade ele vai acontecer em agosto. O CD, a gente vai lançar agora na prévia que vem. Já é uma prévia, já as pessoas já vão para as pessoas ficarem se acostumando e ficarem querendo mais, é mais ou menos por aí. Mas já vão sair de lá com o CDzinho da manhã, né? A gente sabe que tem música, a gente vai querer saber tudo que vai ter no CD completo. Eu entendi, não é uma jogadinha só para a gente ficar com gosto de quero mais. E o que eu achei interessante nessa proposta, desse novo CD, vamos falar do CD de uma forma geral, é o processo de produção e de captação de recursos, né? Vocês também resolveram fazer dessa forma diferenciada que alguns artistas estão adotando, né, Luciana? Então, o que acontece? Nesse dia a gente vai lançar um clipe latino-americano também. É uma coisa que nos deu muita alegria, porque a gente fez isso, a gente captou pelo Catarse, que é o quê? É o financiamento coletivo. A gente coloca nas redes sociais, usando as redes sociais, que a gente está precisando de certo valor para gravar um clipe, né, um CD. No caso, foi um clipe do latino-americano. E a gente conseguiu captar esse valor. Então, eu acho uma coisa bacana, porque é uma relação do artista com o público. E eu gosto do CD e o clipe já vai ser lançado agora. O clipe vai ser lançado na quinta-feira, junto com o EP. Clipe e EP no dia 21, quinta-feira, no Barulhinho Bom, isso? Exatamente, participação do DJ Jorge Schweiger, nós vamos ter, a partir das 20 horas no Barulhinho Bom. O lançamento do EP, o clipe de Criolina, com a Aline Muniz e Luciana Simões, acontece no próximo dia 21, a partir das 8 da noite, no Barulhinho Bom, que fica na Rua da Palma, Centro Histórico de São Luís. O Portal Cultural de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção e lembre-se, cultura, arte em movimento. Tchau! Y así pasa.